É sabido que grande parte das animações são voltadas para o público infantil, com grandes estúdios como Disney e Pixar investindo pesado em suas produções com tal fim. Mais do que um mero estigma relacionado ao gênero, é fato que personagens animados, efeitos coloridos e as demais artimanhas empregadas por essa indústria acabam atraindo o público infantil com maior facilidade, que hoje já representa uma parcela considerável do mercado cinematográfico. Seja por frequentar cinemas ou consumir tais conteúdos através dos serviços de streaming, o que se torna extremamente vantajoso e lucrativo para grandes estúdios, visto que por trás de cada criança pagante em uma sala de cinema, há também um consumidor indireto, que muitas vezes são seus próprios pais ou acompanhantes, que apesar de não estarem interessados, também precisam pagar pelo seu ingresso. Mesmo tendo nascido para o público infantil, há tempos que se vem perdendo a noção de que animações são voltadas única e exclusivamente para esse público. Apesar de terem tramas muitas vezes suavizadas, principalmente em obras da Disney, pode-se perceber que nos últimos tempos vem aumentando o número de animações adultas que chegam ao mercado, ou mesmo tramas que, apesar de ainda serem classificadas como livres para todos os públicos, ainda assim se propõem a tocarem em temas polêmicos e sensíveis de forma educativa. Apesar de tal fenômeno ser percebido com tanta força nos últimos anos, transformar animações em conteúdo adulto não é uma grande novidade, ao menos para a indústria oriental, que desde os anos 80 no Japão vem produzindo animes com temáticas profundas e mesmo obscuras, como é o caso de Akira e Ghost in the Shell, que sequer podem ser entendidos totalmente por crianças. Já no ocidente, obras como Os Simpsons, mesmo que não pegando tão pesado quanto as demais obras supracitadas, também vem tocando em pontos sensíveis da cultura americana há mais de 3 décadas. E tal escolha narrativa parece apenas estar se intensificando, pois apesar de ainda sofrerem com uma ponta de estigmação, animações são muito mais baratas que obras em live action, e portanto, se tornam muito mais lucrativas com uma menor audiência. Títulos como Desencanto, Cuphead e mesmo Festa da Salsicha são bons exemplos de como a indústria vem amadurecendo e como vem se tornando um vetor de críticas à sociedade e temáticas cada vez mais profundas, que apesar de não serem notadas ou percebidas pelo público infantil, ainda assim estão lá, sendo notadas e discutidas por aqueles que estão dispostos a observar as animações para além da sua comicidade e efeitos especiais. A Fuga das Galinhas, um filme totalmente desenvolvido em stop motion e lançado no ano de 2000, se tornou um clássico instantâneo das animações, pois atende perfeitamente às definições de uma animação que, ao mesmo tempo diverte o público infantil, também consegue levantar questões para os seus espectadores mais adultos e críticos. Situada em uma granja familiar na Inglaterra, a trama acompanha um grupo de galinhas, lideradas por Ginger, que vive seus dias em um regime que beira a escravidão, tendo que colocar ovos para garantir mais alguns dias de vida e não acabando sob o machado da família Tweed. A protagonista, que é menor e visivelmente mais inteligente do que as suas colegas, passa seus dias na companhia de algumas outras galinhas, tentando criar planos de fuga que pudessem proporcionar a liberdade para todas ali, mas como ela mesma diz, poderia fugir sozinha no momento que quisesse, pois não é difícil passar 2 ou 3 galinhas através da cerca. Mesmo podendo fugir, Ginger era uma líder altruísta, e que se preocupava com todas as suas colegas. Apesar de todos os seus planos anteriores de fuga terem fracassado devido aos erros de cálculos e à intervenção humana, a personagem se apresenta como uma grande alicerce de otimismo para a trama, visto que jamais desiste e sempre motiva suas companheiras, mesmo quando os tempos se mostram como completamente sombrios. Após a chegada acidental de um galo voador, conhecido como Rocky, tanto Ginger quanto as demais galinhas têm suas esperanças renovadas, e novamente começam a criar um plano de fuga em massa da granja. O que acaba se tornando uma necessidade ainda mais urgente quando a família Tweed, cansada dos baixos lucros de venda de ovos, acaba adquirindo uma máquina de tortas com base em carne de galinha, intencionando usar todas as galinhas assim que possível. À primeira vista, A Fuga das Galinhas parece ser uma obra que, apesar de seus vários momentos de comicidade e humor, trata também do tema da escravatura. Como é possível perceber ainda no primeiro ato, as galinhas, apesar de extremamente antropomorfizadas, ainda são tratadas como meros objetos por seus proprietários, que as veem apenas como uma fonte de lucro fácil e como animais extremamente estúpidos e inúteis. Punições físicas, ameaças e mesmo execuções parecem ser eventos recorrentes na rotina da granja, principalmente em tentativas de fuga. Mas apesar de um panorama tão sombrio, grande parte das galinhas ainda parece nutrir certo otimismo. Não pela esperança de que algo mudaria, mas pela total ignorância e pela crença de que tudo poderia ser muito pior lá fora, e ao menos, enquanto na granja, ainda possuíam comida e abrigo.
Contudo, conforme a trama avança, fica claro que além da escravidão, a temática do filme é ainda mais sombria, pois não se trata somente de um mero regime de servidão, mas de uma metáfora para o Holocausto judeu, durante a Segunda Guerra Mundial e os campos de concentração e o trabalho forçado em que tal povo foi colocado enquanto mantido cativo pelo governo nazista. Através de enquadramentos de câmera, fica explícito que há uma certa paranoia em vigiar os animais, mas também pelas cercas que circundam o lugar, a dinâmica que se desenvolve entre as galinhas e seus proprietários. Durante a primeira parte da guerra, apesar de já serem desumanizados e muitas vezes mortos, os judeus não eram exterminados em massa, mas habitavam os campos de concentração, e lá realizavam trabalhos forçados e braçais, disponibilizando sua mão de obra para o partido ou morrendo ao se recusar. Da mesma forma, em A Fuga das Galinhas, durante a primeira parte da trama, é visto que os animais são obrigados a colocar ovos ao menos uma vez ao dia, e caso passem muito tempo sem produzir lucro para seus proprietários, são mortos e servem como refeição. Essa analogia fica ainda mais explícita durante o terceiro ato, quando, cansada dos lucros baixos e se deparando com uma situação nada favorável, Melisha resolve exterminar as galinhas de uma vez por todas e transformá-las em tortas. Da mesma forma, durante o avançar da Segunda Guerra, quando já havia ficado claro que a Alemanha estava perdendo terreno e provavelmente perderia o domínio sobre a Europa muito em breve, a solução final foi colocada em prática, exterminando os judeus sem qualquer discriminação nos campos de concentração, o que novamente se assemelha em demasia com a grande apresentada na trama, contendo inúmeros detalhes e elementos estéticos que referenciam, ou ao menos lembram, os campos como Auschwitz na Polônia. Apesar de tocar em um assunto tão sensível e sombrio, a trama também vai além da mera referência ao trabalho forçado e ao Holocausto, mas também critica o conformismo e a inércia diante da exploração trabalhista. É interessante notar que, mesmo sabendo de seus prováveis destinos, mesmo após a chegada da máquina, o pensamento que parece predominar entre as galinhas da granja é o conformismo diante de tal situação e seus destinos. Apesar de não quererem a morte, nenhuma das coadjuvantes demonstra qualquer força de vontade ou intenção de se rebelar, fugir ou mesmo uma alternativa para seus destinos trágicos. Assim como nos campos de concentração, a esperança já havia sido drenada há muito tempo, e que o fim se mostra uma saída a tal sofrimento. Mesmo que o enredo seja carregado quase que inteiramente pela comicidade, em uma subversão extremamente sombria do humor, é perceptível que há mensagens mais pertinentes do que meramente divertir. É necessário um esforço muito grande por parte de Ginger para continuar a convencer suas colegas de que elas precisavam fugir, mesmo sendo ridicularizada por algumas galinhas, que já estão fartas de tentativas fracassadas. A chegada de Rock, mesmo provando grandes mudanças, se dá apenas porque o personagem conseguia conquistar com facilidade todas as fêmeas do local, e não por uma renovação genuína da esperança de tais personagens, que continuam a tratar o assunto da fuga com certa reticência, e não um empenho verdadeiro como o de Ginger. Uma das análises válidas para a trama de A Fuga das Galinhas é que, em cerne, tudo não passa de uma revolução proletária contra seus exploradores. Não foi necessário um esforço descomunal das galinhas para que elas aprisionassem o Sr. Tweedy e derrotassem Melisha. O que faltou foi a organização coletiva e um ideal em comum para que tais personagens se unissem. Uma vez que essa população oprimida e vulnerável reconheceu a sua superioridade numérica, eles cessaram a permissão para que continuassem a ser explorados e adquiriram o controle de seus próprios destinos. Sendo assim, apesar de tratar com muita comicidade o assunto, a trama mostra que um dos grandes perigos de uma vida oprimida é o conformismo e a aceitação, pois uma vez que se banaliza a violência sofrida, passa-se a aceitá-la como um fenômeno comum e inerente à vida, quando se pode lutar contra a aliança e a liberdade, visto que o controle e a escravidão são inaceitáveis e crimes contra a dignidade, seja de seres humanos ou mesmo de galinhas antropomorfizadas.